Nós temos hoje a família de Itaperuna, que são os ilustres que estão conosco nesta manhã, para juntos estudarmos a palavra do Eterno. Que o Eterno nos abençoe muito, Alexandre também está aqui conosco, nosso irmão. Que o Eterno nos dê graça, para assim nós estarmos olhando e prescrutando a sua palavra. Mas, irmãos, a Rita está pedindo a vocês que vocês levem coisas ao bazar, peçam aos seus vizinhos, seus amigos no seu prédio, para que ela possa manter o bazar da Associação Aleph Bet em funcionamento, tá ok? Mas a nossa paraxá de hoje é Bechalar. Nós vamos, então, já contamos, estamos celebrando Tu B'Shevat, o aniversário das árvores, que aconteceu na quinta-feira. É comemorado no 15º dia do mês de Shevat. No nosso calendário foi quinta-feira da semana agora. Este dia possui uma significação muito especial, pois o ser humano é comparado à árvore. Ele é comparado à árvore. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer muito por esta manhã, pelo privilégio que nós temos de estar diante da tua presença nesse Shabat, para juntos estudarmos a tua palavra. Pois, Pai, seja misericordioso para conosco. Nos faz atentos, nossos ouvidos abertos, nosso coração pronto, circuncidado, nossa boca também, os nossos lábios, para que possamos te servir e render graças e louvores a ti. Abençoe todos aqueles que estão em casa, que não puderam estar aqui conosco, que recebam a mesma porção da tua palavra que nós estamos recebendo. Que a tua graça seja sobre nós. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o Mashiach. Irmãos, interessante que eu gostaria de ir com vocês antes de fazer a introdução. Vamos fazer uma introdução antes de irmos a paraxá, Bechalar. Capítulo 4. Eu acho muito interessante o texto de Daniel no capítulo 4, porque ali Adonai fala conosco e falou particularmente ao rei. Porque a nossa paraxá, Bechalar, ela faz uma introdução introduzir a função. Ele enviou um povo, não foi um só, um povo, para adentrar a terra que o Eterno havia prometido a Abraão, Isaque e a Jacó. Mas hoje nós vamos meditar especialmente no nosso comportamento, igual o de Moisés deve ser, para entrar nesta terra. Porque às vezes nós achamos que nós estamos juntos, que todos entrarão. Não. Nós temos que ter características de hebreus, de servos de Adonai, para que entremos. Então vamos ver como Adonai fala com Nabucodonosor aqui, a partir do versículo 8, até o versículo 17. Ele diz assim: mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos. Eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Daniel, capítulo 4, versículo 9. Dize-me as visões do sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, disse Nabucodonosor. Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era visível até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra. As aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com a sua raiz deixai na terra. A
de ferro e de bronze. Na erva do campo, seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Então você já sabe da história que Nabucodonosor ficará 7 anos completamente recolhido por Adonai, terá toda a característica de um animal irracional para ele reconhecer que o céu reina. Essa árvore que Adonai então corta. Vá comigo em Mateus capítulo 3, porque nós estamos na Semana das Árvores, do aniversário das árvores. Momento muito, obrigada, Léo, momento muito importante para todos nós. Mateus capítulo 3, olha aqui, João Batista, o profeta, João o Batista, ele diz assim, versículo 8, produzi frutos dignos de arrependimento. Em outra tradução, fazei, pois, um fruto que valha para o retorno. Vou repetir, fazei, pois, um fruto que valha para o retorno. Se o fruto não for bom, não vale para retornar. Isso que João está dizendo. Olha o versículo 9. Então penseis que basta dizer, temos por pai Abraão, eu vos digo que destas pedras, Elohim pode suscitar filhos a Abraão. Não credes dizer que por vós mesmos, temos por pai Abraão? Sim, eu vos digo, destas pedras, Elohim pode despertar filhos a Abraão. Versículo 10. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Já o machado está posto à raiz das árvores. E eis, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e jogada ao fogo. Olha o versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha em outra tradução. Eu vos lavo na água para o retorno. Para retornar, para Adonai a sua palavra. Retorno. Em outra tradução. Para retornar. Olha só. Mas vem após mim um mais forte do que eu, de quem não sou digno de usar nem as sandálias. Ele vos imergirá no fogo do sopro. Ele vos imergirá no fogo do sopro. Então, nós temos aqui, em toda a palavra, nós entendemos que todo o tempo da nossa vida, da nossa existência, nós dependemos do fogo. Do fogo. Pois ele é desenvolvimento simultâneo de calor, de luz e de chama, produzindo pela combustão viva de certos corpos, como madeira, como árvore. Fácil de colocar fogo. Fácil, a madeira é fácil de pegar fogo. O carvão e etc. No fogão comum, no lugar onde se cozinha, onde se faz fogo, para qualquer fim. Ou então o fogo fato. O que é fogo fato? É a exalação que aparece nos cemitérios. Ou nos pântanos, que provém da inflamação do fosforeto de hidrogênio que sai dos corpos orgânicos em decomposição. Todo o tempo nós vamos lidar com fogo. Então, saiba que viver com Elohim é viver perigosamente. Diz para o seu vizinho, viver com Elohim é viver perigosamente. Porque qualquer hora eu posso ser queimado, sabia, né? Posso ser queimado. Isso é viver com fogo.
Por quê? Olha o que diz a Torá no Êxodo capítulo 24. Isso para nós darmos introdução à nossa paraxá. Êxodo no capítulo 24. Mas nós não achamos que é assim não, irmãos. Nós achamos que lidar com Deus é fazer do jeito que a gente quer. Não é. Não é. Não é. Não é. Ali está todo um povo para ser retirado de uma nação e ser introduzido em outra nação. Todo o povo, Bechalar. E ele enviou todo o povo, mas nem todos entrarão. Nem todos entrarão. Olha aqui o que diz Êxodo 24, versículo 17. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Eterno era como um fogo consumidor no cume do monte. Todo o tempo nós vamos lidar com o fogo. Cuidado para você não ser comido por ele, pelo fogo. Por isso que Hebreus, no capítulo 12, diz que lá no último versículo, no 29, ele fala que o Eterno é um fogo consumidor. Vamos lá para nós vermos aquilo? Hebreus, capítulo 12, ele está repetindo o Êxodo 24, 17, o escritor do livro de Hebreus. Porque nós precisamos entender a palavra e cumprir a palavra. Olha, Hebreus, capítulo 12. Olha a partir do versículo 14. Segui a paz com todos, a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Eterno. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Elohim, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por elas muitos se contaminem. Nós vamos olhar na paraxá a murmuração de Israel logo após a travessia do mar. Esse é o povo. Esse é o povo que quer entrar. Não vai entrar se não se desprender-se das suas mazelas, dos seus erros, das suas culpas e dos seus pecados. Se não se desprender deles, não vai entrar. Ninguém seja devasso, profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Manteve a inimizade. Manteve a inimizade. Quer que repita? Manteve a inimizade. Não achou lugar de arrependimento, de retorno, embora com lágrimas o tivesse buscado. Não tende chegado ao monte palpável, e ardente é a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e ao som de palavras tais que, quando ouviram, rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. De tão terrível é a visão que Moisés diz: estou todo aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Elohim vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a comunidade dos primogênitos inscritos nos céus. Tende chegado a Elohim, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Yeshua, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez eu abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Elohim agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Elohim é fogo consumidor. O profeta Isaías vai declarar que, a partir do versículo 15 de Isaías,
15 de Isaías 66, que virá em fogo. Adonai virá em fogo. Quem vai suportar isto? Isaías, capítulo 66. O Eterno vai abrasar toda a terra por causa da impiedade. Você sabe o que é impiedade? É o desrespeito às coisas sagradas. Olha aqui, capítulo 66 de Isaías, a partir do versículo 15. O Eterno virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Eterno em juízo com toda a carne. Por isso que muitos vão, mas nem todos entrarão, se você e eu não nos submetermos à palavra de Adonai. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após aquele que está no meio dos que comem carne de porco, ratos e outras abominações, por causa da legislação de Levítico 11. Juntamente serão consumidos, diz o Eterno. Porque conheço as suas obras, os seus pensamentos, eu venho para juntar todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. Porém, entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, a Pu, a Lude, famosos como flecheiros, a Tubal e a Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, anunciarão a minha glória entre as nações. Trarão todos os seus irmãos dentre todas as nações, por presente ao Eterno, sobre cavalos, em carros, em liteiras, sobre mulas. Esses são os que estão retornando de verdade, deixando para trás todo um passado que nós tivemos, de filosofias, de tudo, que não entrarão neste reino, nenhuma feitiçaria, nada entrará disso. Olha só. E sobre mulas, sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Eterno, como filhos de Israel. Trazem as suas ofertas de cereais em vasos limpos à casa do Eterno. Também eles tomarei alguns para sacerdotes, para levitas, diz o Eterno. Como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Eterno, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então o Eterno abrasará a terra por causa da impiedade. Os poderes destrutivos do Eterno entrarão em ação. Os poderes destrutivos, anunciando o terror que ele trará, igual agora. Eu estou falando de um tempo, eu não estou falando de vacina e proibição de tomar vacina. Mas nós precisamos parar e pensar, e esperar passar um tempo, se você puder esperar, para tomar a vacina. Por quê? Agora mesmo ela se torna comum, igual vacina de gripe e de qualquer outra coisa. Porque as pessoas estão depositando na vacina a sua esperança. Deixaram Adonai, eu já ouvi várias vezes na televisão. Deixaram Adonai e foram confiar num pouquinho de vacina que vão tomar. Que até agora Adonai te livrou. Por que ele não te livrará? Você vai precisar confiar em algo humano? Espere o tempo, espere passar a euforia da população, celebrando a uma vacina, não celebre junto, espere passar a euforia da população. Esse é o tempo que Adonai está nos pedindo, espere passar a euforia, porque segundo sociólogos e psicólogos, 2 eventos acontecerão após a vacina. Primeiro é o consumismo. Excessivo porque estavam presos dentro de casa. Segunda ação é a luxúria e a orgia. A luxúria e a orgia. Quando eu vi isso na televisão, eu falei, Eterno, tu vais vir com as tuas ações poderosas, maiores do que essas, para abrasar a terra.
para destruir aqueles que confiam em braço de carne. Destruir aqueles que não confiam em Adonai. Estão brincando, inclusive dentro das próprias igrejas. O confronto entre a santidade de Adonai e o pecado do homem, que é a impiedade, é grande. A impiedade é a falta de respeito às questões sagradas. É o desprezo, é a desumanidade e crueldade com as coisas que merecem respeito. Ontem eu vi isso aqui. A falta de compaixão, a crítica impiedosa não perdoa nada. Provocará uma série de consequências em cadeia da parte de Adonai. Pode escrever e datar quando eu falei para vocês. Vai provocar uma série de consequências em cadeia sobre a população. Se eles não mudarem a sua postura, os juízos de Adonai desprenderão dos céus com ímpeto. Vai nos pegar sem roupa. Se nós não mudarmos o nosso modo de viver. Olha só. Vai lá no Gênesis comigo, por favor. Gênesis capítulo 19, porque eu estou te falando de fogo. E eu quero ler com você o versículo 27 e 28 de Gênesis 19. O versículo 27 e o versículo 28. Olha aqui, Abraão, aonde está Gênesis 19? Olha o versículo 27 e 28. Abraão levantou de madrugada, foi ao lugar onde estivera em pé na presença do Eterno. Olhando para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da planície, ele viu que subia da terra fumaça como de uma fornalha. Ele observou as faces de Sodoma e Gomorra, todas as faces da terra do circo. Ele vê e eis, o vapor da terra subia como um vapor de fornalha, devido à vaidade, devido à presunção e à soberba de Sodoma e Gomorra. O Eterno transtornou as cidades, alterou sua ordem, perturbou-as, tornando-as em nada, apenas uma fumaça mal cheirosa da cidade. Também a cidade de Ai. Vai lá, Josué, depois do Deuteronômio, Josué, Juízes. Josué, capítulo 8. Porque a gente vê contar e acha que tudo isso é história de carrochinha. Não é. Não brinque com estas coisas. A fumaça aqui torna-se figura da destruição total dos inimigos de Adonai. Capítulo 8, versículo 20 e 21. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam e viram que a fumaça da cidade subia ao céu. E não puderam fugir nem para uma parte, nem para outra, pois o povo que fugia para o deserto se tornou contra eles. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a sua fumaça subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Na frente de Israel, Adonai atacou a cidade de Ai. Atacou a cidade de... Assim ele vai fazer. Salmo 37, versículo 20. Salmo 68, versículo 23. Isaías 34, 10. Assim Adonai se levantará contra os inimigos dele. Por isso que lidar com fogo é muito perigoso. Viver com Adonai é viver perigosamente. A Torá, então, vai dizer ali no capítulo 13 do livro do Êxodo. Voltemos a Paraxá. Vamos adentrar a Paraxá. Agora, Êxodo capítulo 13. Israel aqui estava num momento, o momento de Israel aqui é de uma alegria contida, mas muito contida, porque eles vão atravessar o mar e vão começar a pecar, a murmurar contra Adonai. Olha aqui.
Olha o versículo 21 e 22. O fogo vai acompanhar. Capítulo 13. O Eterno ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. De noite, uma coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Ela vai até Números capítulo 12, versículo 5, em Cádiz Barneia. Quando ali Miriam e Arão se levantam contra Moisés, e a nuvem se movimenta e Adonai desce para falar. Rapidamente, pega todo mundo de surpresa. Até ali, a nuvem acompanha o povo. Números, capítulo 21, versículo 5. Para convivermos com o fogo e não sermos comidos por ele, é necessário expatriar-se. Como, pastora Sandra? Eu vou te falar como é que é necessário. Olha aqui, mantenha aqui. Olha o capítulo 14 do livro do Êxodo. Por que eu vou te dizer que é necessário expatriar-se? Deixar a sua pátria e assumir a pátria espiritual onde você vai. Porque senão você vai se tornar um fraudador daquela pátria lá e você não vai entrar. Olha aqui, capítulo 14. Olha só. Começa o povo a murmurar aqui, ó, versículo 11. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto. É a paraxá de hoje. Bechalarre. Por que nos fizesses isso, tirando-nos do Egito? Não é isto que dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e sigam. Ele vai dizer: fique de pé e marche, e vamos atravessar o mar. Aí atravessou o mar. Ok, vamos no capítulo 16. Partindo de Elim, versículo 1, toda a congregação. Isso aqui está toda a nação. Aqui está toda a nação. Não está um homem só. Nós, para entendermos que cada um de nós temos que nos expatriar, nós vamos em nação de um homem. Porque senão nós não fazemos um coletivo bom. Vamos viver de brigas, de acusações uns aos outros, de estender o dedo no nariz do outro, e não de tolerância e sobrevivência para estarmos juntos, para sobreviver. Partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Eterno na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar, tu nos trouxeste a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Eterno a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. E vai fazer chover pão do céu. As cordonizes virão no crepúsculo e vai dar de comer ao povo. E vocês conhecem todo o capítulo 6 e a promessa do pão da vida, que é Yeshua HaMashiach. Olha no capítulo 17, como isso aqui é a grande batalha de Refidim. Aqui é a murmuração contra a água. Irmãos, nós somos intoleráveis. Eu e você. Intoleráveis diante de Adonai. Porque nós murmuramos de tudo. O sol está quente demais. A Bíblia diz que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Então você tem que sentir menos calor que os outros. Porque ele não te molestará. Nós precisamos olhar a palavra e crer na palavra. É isso. Aqui em Refidim há um tumulto só por causa de água. Olha o versículo 2. Então contendeu o povo com Moisés, capítulo 17. E disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Porque tentais Adonai, que vos tirou do Egito, para vos dar uma nação, um reino,
uma eternidade. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Clamou Moisés ao Eterno: que farei a este povo? Daqui a um pouco me apedrejarão. Então disse o Eterno a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo a tua vara com que feristes o rio e vai. Eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Eu não toquei ali em Mara, que aqui já teve uma discussão em Mara, porque a água estava amarga. Nós já tivemos uma situação crítica aqui dentro da casa, por causa de uma mudança de nome, que a pessoa vem e se põe dentro desse texto aqui, ó. Você vai ver lá no finalzinho do nosso estudo, que Adonai mudará o nome daqueles os quais o servem de todo o coração, em obediência a Ele. Mudará o nome. Mas nós vamos ver vamos parar aqui. Nós falamos sobre expatriar. Quem vai expatriar-se? Moisés. Expatriar é obrigar alguém a sair da sua pátria, ou deixá-la voluntariamente, que é o nosso caso, deixar a pátria onde nós estamos vivendo voluntariamente para servir a uma pátria celestial, fazer o que Ele manda estando aqui, nessa pátria, pois é urgente tomar caminhos estreitos, sinalizado por chamas de fogo. Vou repetir, é necessário, é urgente tomar caminhos estreitos, sinalizados por chamas de fogo. Adonai escolhe, você já sabe de quem que eu estou falando, um pequeno arbusto. Põe a nossa imagem. Está ali a imagem do Tubixevat. Essa é uma árvore bonita, deve ser um cedro. O cedro, ele é lindíssimo e grande, poderosa a sua madeira, e sobre ele se abrigam animais e homens e tudo. Nós vamos lidar aqui no capítulo 3 do Êxodo com um arbusto. Com um arbusto, uma pequenininha árvore. Um arbusto, uma sarça, das sebes da região do Mediterrâneo, para se revelar a Moisés, ao invés de um robusto cedro, orgulhoso destas mesmas montanhas do Mediterrâneo. Êxodo 3, de 1 a 4. Moisés era pastor de ovelhas, de Jetro, seu sogro. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto. E chegou a Horebe, o monte de Elohins. Ele chega a Horebe, ao monte de Elohins. Deixe-me ler nesta versão. Moisés era pastor de ovelhas de Jetro, seu sogro, e ministrante de Midian. Ele conduz os ovinos para além do deserto. Ele se introduz pelo deserto. E ele chega ao monte de Elohins, a Horebe. O mensageiro de Adonai, aqui, apareceu-lhe o anjo do Eterno, o mensageiro de Adonai, numa chama de fogo, do meio de uma sarça, do meio de uma árvore. E Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. A chama de fogo estava no meio da sarça, no meio da árvore. Mas ele vê e eis, a sarça se inflama no fogo, mas ela não era comida pelo fogo. Ela não era comida pelo fogo, consumida pelo fogo. É interessante notar que Moisés não se limita apenas em contemplar o fogo. Contemplar é concentrar o espírito num grande assunto. O assunto é fogo. E os místicos adoram o assunto fogo. Moisés era um homem culto, letrado em ciência, e poderia, naquele momento,
de teofania, concentrar-se para refletir e meditar profundamente no fogo. Submeter-se a um exame interior para entender o fogo. Tem muita gente que não chega aqui que fala assim, eu não vou não. Eu primeiro quero entender. Isso chama altivez e orgulho. Porque você não quer ajuda de ninguém. Você quer resolver as suas coisas sozinhos. Você não está apto para adentrar ao reino espiritual, não. Não. A experiência, o exame interior, ele poderia se submeter a examinar tudo do fogo, porque ele tinha capacidade para isso também. O mensageiro de Adonai se faz ver a ele, diz aqui, apareceu-lhe o anjo do Eterno numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés não se enche de vaidade, porque ele viu um misterioso mensageiro. Ele não fica vaidoso e sai contando a sua experiência em todas as igrejas onde ele passa. E os pastores aproveitam disso. Olha, vem aqui à tarde bombando alguém que vai falar sobre o fogo. Você vai lotar essa casa, transbordar, vão ficar pelas janelas para ouvir. Mas não funciona assim com Adonai. Eu tive uma experiência, eu tenho que trazer a experiência para junto da palavra, me calar, me colocar diante de Adonai. Eu não tenho que investigar e nem fazer nenhum exame interior para eu vir com as minhas filosofias, as minhas ilustrações mentais. Daqui a pouco eu estou falando mentira. Moisés não é vaidoso. Porque ele viu um mensageiro numa chama de fogo, queimando uma árvore, e a árvore não era comida. A Torá diz que Moisés fez assim, eu vou distanciar-me desse fogo e dessa visão. A Torá diz aqui, olha aqui. Então diz consigo mesmo, versículo 3. Agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. Não é boa essa tradução. E porque a sarça não se queima. Olhem outra. Moisés diz, vou distanciar-me para que eu veja esta grande visão. Porque a sarça não se queima. Ele não estava preocupado com o fogo. Ele estava preocupado porque a árvore não se queimava. Não era comida pelo fogo. Por isso que eu falei, o fogo pode nos consumir e nos comer. Moisés entendeu a mensagem rapidamente. Porque ele não era vaidoso. Com tudo aquilo que ele aprendeu no Egito, com toda a ciência, com tudo que ele aprendeu no Egito. Gente, ele estava destinado a ser faraó do Egito. Egito era uma das maiores nações do mundo nesse período. Foi abatida até o pó por Adonai. Ele não. Seus passos se retiraram de seu caminho habitual. Eu estou acostumada a andar aqui, eu vou andar em outro caminho, porque Adonai me mandou andar em outro caminho. Eu não vou andar ali mais. É isso aí. Ele se retira, Moisés se afasta, vai se distanciar, porque ele entende a mensagem. Seus passos o retiraram de seu caminho habitual. Ele vai expatriar-se. Ele se desprende totalmente dos parentes, dos amigos, da sua nação, do seu povo, de tudo para servir a Adonai. Pastores, foi para Moisés, não é para mim. Você quer morar na eternidade, você vai ter que se expatriar como Moisés. Não é só para ele. Ele simplesmente era o comandante daquela operação. O comandante só, mais nada. Fraco, igual a qualquer um. Então, se ele pôde expatriar-se, você também pode. Deixou tudo, os bens, a sua própria vida, para ser o homem usado por Hashem, a fim de retirar Israel do Egito. Confere comigo o ensino de Yeshua sobre o despreendimento. Vamos lá. Segura que nós vamos voltar aqui. Vamos lá em Lucas capítulo 14. O ensino de Yeshua sobre o despreendimento. Lucas capítulo 14, versículo 25. Certa vez,
ia com ele uma grande multidão, ele voltou e disse para elas: numerosas multidões vão a ele, vão a Yeshua. Ele se volta e lhes diz: Yeshua vai aqui manejar de propósito, isto é, desencorajar as multidões. Eu estou desencorajando vocês a entrarem do jeito que vocês estão, quererem entrar. Vocês não vão nem chegar perto da entrada. Yeshua faz a mesma coisa. Olha aqui, o desprendimento tem que ser total. Ele vai aqui manejar de propósito, isto é, desencorajar as multidões, consideradas demais que se afluem a ele. Ele tem consciência da hora, da urgência do reino, das suas exigências e do despreendimento que cada um tem que ter. E o que eu disse antes? Espere, ouça, deixe o mundo celebrar a vacina, aguarde, se for possível aguardar. Deixe eles celebrarem, porque Adonai virá com fogo sobre eles, se eles celebram a confiança numa vacina. Mesma coisa aqui. Ele tem consciência da hora. Nós temos que ter consciência de que horas são. Que horas são? A urgência do reino, das suas exigências do reino e o despreendimento que eu e você temos que ter. Leia aqui agora. Se alguém vier a mim e não odiar ao seu pai, a sua mãe, a mulher, os filhos, os irmãos e as irmãs, até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu adepto. Não pode ser meu adepto. Desprendimento das preocupações e da vaidade egoísta com relação às situações e a pessoas. Esse ódio aqui que ele diz, não é você odiar seus parentes, não. É ter um amor maior a Adonai e menor a eles. Maior a Adonai e menor a eles. É o que está descrito em Deuteronômio, capítulo 21. É um amor menor. Quem vem a mim sem odiar sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e seu próprio ser também, não pode ser meu adepto. Quem não toma sua cruz e não vem atrás de mim, não pode ser meu adepto. Versículo 27. Aí ele vai dizer, o ensinamento de Yeshua agora é interrompido, com a parábola que ele vai contar, mas nas quais Yeshua recomenda uma previdência e uma prudência. Então, uma previdência, você tem que prever o que vai acontecer se você não tomar tenência na vida. Prever. Você quer ouvir sobre uma previdência? Igual o INSS, vai em Bechalar. Bechalar? É? Não, Bechalar é de hoje. Não. A Berraloterra, hein, Léo, me ajuda. Levítico 26. Hein? Levítico 26, não. Berrucotai. Sabe por que eu estou falando Berrucotai com vocês? Porque o Espírito Santo falou. Ali você encontra idade. A mesma coisa você olhar a previdência para a aposentadoria. Então, aqui ele está avisando de uma previdência e de uma prudência para evitar zombaria ou a derrota àquele que praticá-la. A previdência é a faculdade de prever. Se estou disposto a me desprender de tudo. Eu estou disposto a me desprender de tudo, é isso que ele está falando. Essa é a previdência. E a prudência? A virtude que procura evitar as inconveniências, os perigos, a cautela, a preocupação, a precaução. Olha ali para você ver, ó. Se algum de vós está querendo edificar uma torre e não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, ele está falando de coisas espirituais. Se você está disposto a se desprender de tudo. É isso que ele está falando. Olha aqui. Para que aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, a zombar, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Olha aqui. Ou qual é o rei que indo combater outro rei,
e não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele, com 20.000, você pode ir ajudar a cidade com esse seu conforto que você quer viver, com essa vida só sua, e com inimizades aqui dentro, e com perturbações na sua mente, e com bruxaria, com feitiçaria. Você acha? Você acha? Você não chega nem na porta. Nem na porta. Yeshua diz assim: de outra maneira, estando outra ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu adepto. Yeshua é grosso e curto. Yeshua é grosso e curto. Se você não está pronto para se desprender de você mesmo, de expatriar-se, de deixar a sua pátria maravilhosa, Abraão se expatriou. Os nossos patriarcas fizeram isso. Moisés agora faz de uma forma elegante e grandiosa. Moisés, na sua consciência. Por quê, irmãos? Antes disso, o desprendimento ele deve ser total. Por quê? Por que eu devo estar pronto? Para subir a cruz. A cruz é o tipo de morte dos impérios. A cruz é o tipo de morte que o Império Romano impôs sobre os seus algozes. É a cruz. Nós precisamos fazer morrer essa natureza carnal nossa, num combate para que venha o reinado de Adonai no fim dos tempos dos impérios. Os impérios estão assim, ó, em queda livre. Em queda livre. Em queda livre. Porque o Messias vem e vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Moisés, na sua consciência apaziguada, que ele possui dele mesmo. O que é apaziguada? Ele não se sente vaidoso nem grande. Ele se sente como nada diante do que ele viu, diante do fogo de Adonai, diante de um fogo que não consumia aquela pequena árvorezinha. Fala no microfone, meu filho, para as pessoas em casa entenderem. Essa questão do fogo que a senhora falou, a senhora começou lendo Daniel capítulo 4, certo? Ali mostrando Nabucodonosor sonhando com uma árvore, que ele seria rebaixado a um caule cortado, um tronco cortado, como aquela árvore. E Nabucodonosor passa por um fogo na mão de Adonai, porque viveu como animal durante um ciclo de tempo. Isso aí. Só que o que impactou Nabucodonosor é o capítulo 3. Ali você vê 3 árvores indo ao fogo: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu não quis voltar, Léo, porque eu não tenho tempo. São 3 árvores que confrontam Nabucodonosor e dizem: rei, a esse respeito nós não temos nada para dizer. Se o Elohim dos céus nos disser que nós seremos livres da fornalha, ele é Deus para nos livrar. Agora, se ele não nos livrar, a nossa vida vai ser perdida pelo fogo, mas nós não adoraremos a outros deuses. É uma das coisas que permite você morrer. Esse é o maior desprendimento que o O homem maior pode ter, é da desprendimento. própria Eu morro, vida. mas eu não sou idólatra. E ali eles passam pelo fogo. E o que impacta Nabucodonosor ali, pastora, é que eles saem do fogo como o mesmo arbusto que Moisés viu, intocado pelo fogo. Ele Parabéns, olha, Léo. eles veem a mesma relação que Moisés Exatamente. teve com a sarça. Nabucodonosor vê com os 3 homens. E o que chama a atenção deles é que eles não estavam amarrados dentro do fogo, ou seja, eles tinham como não queimar. É o mesmo impacto. E Nabucodonosor segue o mesmo caminho de Moisés. Com mais altivez, com mais vaidade, mas ele é rebaixado, mas depois ele conhece o Elohim Altíssimo. E ele entende que os céus reinam. Porque ele E fala que que manda nos homens. no verso 28 ele conclui assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o Elohim Altíssimo. Tá vendo? Esse é o desprendimento dos dias de hoje. Isso é Tubishevat. É o desprendimento dos dias de hoje. Exatamente, é o que ele está exigindo de nós hoje. O abandono, quando você abandona a si mesmo, é uma posição de humildade. Traz esperança. E esperança e humildade são as verdadeiras fontes de salvação. De salvação.
Vamos cantar? O Salmo 131? Meu coração não se elevou. Como é que é? Canta aí, gente. Não. Aí. Isso é o abandono a si mesmo. Me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. De certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para sua mãe. Tal é minha alma para comigo. Espera, Israel, em Elohim, desde agora e para sempre. Amém. Viu o que é fazer sossegar a alma, a humildade e a esperança, que vai trazer salvação? Vai lá em 2 Coríntios, capítulo 12, que eu vou te falar aqui como é que Paulo fala dele mesmo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12. É necessário gloriar-me, diz Paulo, embora isso não adianta nada. Nada, passarei as visões e as revelações do Eterno. Eu conheço um homem no Machia, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo eu não sei, se fora do corpo não sei, Elohim o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir-se. De uma assim eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Essa é a humildade do homem que foi arrebatado. Nem sei falar ao terceiro céu. E ouviu palavras inefáveis da parte de Adonai. Mas ele diz: eu não conheço esse homem. Esse homem era ele mesmo. Esse homem era ele mesmo. Olha, continua. Ainda que eu me gloriasse, não seria nécio, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Glória a Deus. 3 vezes orei ao Eterno para que o afastasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta. Pois o meu poder vai se aperfeiçoar nas fraquezas. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder do Mashiach. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor do Mashiach. Pois quando estou fraco, então aí é que eu sou forte. Moisés entendeu. Eu vou distanciar-me para que eu veja esta grande visão, porque a sarça não se queima. Moisés está dizendo: eu vou mudar os meus passos, para que eu possa ver além das aparências. Como a árvore, o arbusto, o homem de Elohim é constantemente inflamado pelo fogo da sua presença, sem ser consumido. O homem e a mulher de Elohim são constantemente inflamados pelo fogo, mas sem consumi-lo. Volta lá, Êxodo capítulo 3, versículo 4. Meu tempo está acabando, gente. Vou passar só um pouquinho, tá bom? Então, Êxodo capítulo 3. Adonai vê que ele se afasta. Olha só, agora ele vai ser visto por Adonai. Versículo 4. Vendo o Eterno que se virara para ver,
Bradou Elohim a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Adonai vê que ele se afasta. Ele vê para ver. Elohim clama a ele do meio da sarça e diz: Moisés, Moisés. Ele diz: eis-me. O gesto de Moisés corresponde à iniciativa divina. Bechalar, ele enviou. Aqui ele está enviando o homem. Ali onde nós lemos mais à frente, ele está enviando a nação para tomar posse da sua terra dada por Adonai. Aqui é o homem individualmente. Ele vê, então, esse gesto dele vai fazer com que Adonai se volte a ele. Meu filho mudou o seu passo. Meu filho tomou outro passo. É isso que ele está dizendo. O gesto vai corresponder à iniciativa divina. Ele chama Moisés, Moisés por 2 vezes. É um sinal de uma imperiosa insistência para expatriar-se. Moisés diz: Rinene, eis-me aqui. Você está pronto para dizer: eis-me, Adonai? O servo do Eterno não foge diante do fogo que inflama. Ele não foge. Assim foi com Abraão, assim foi com Isaías. Lembra? Que a sala se encheu de fumaça. Vê com Isaías capítulo 6, veio um mensageiro, queimou os lábios de Isaías, a sala se encheu de fumaça. Ele diz: eu vou morrer, porque a presença de Adonai está aqui. Aí Adonai o chama e ele diz: eis-me. Abraão disse: eis-me aqui. Você vai dizer eis quando? Rinene quando? Está esperando o quê? Não diz bobagem não. Espera você dizer quando você estiver disposto a se despreender. Não espere. Aí você vai ver que a conversa vai começar. Olha a conversa qual é. Eu gostaria, a partir do versículo 5, continuou Adonai. Ele vai compartilhar agora com o seu povo os seus interesses e o seu plano de tirar a nação de dentro de outra nação. Olha aqui. Ele diz: não te aproximes daqui. Tira tuas sandálias dos pés. Sim, o lugar sobre o qual tu estás é uma gleba santa. Versículo 6. Ele diz: eu mesmo, o Elohim de teu pai, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó. Moisés cobre suas faces, sim, ele estremece de ver Elohim. Olha o versículo 7, Adonai diz: eu vi a humilhação de meu povo em Egito. Eu vi, eu ouvi sua vociferação. 3 verbos. Eu vi, eu ouvi, eu conheci. Eu ouvi, versículo 7, olha aí, ó. Eu ouvi a vociferação face aos seus tiranos. Sim, eu conheci suas dores. Os 3 verbos ver, ouvir e conhecer darão entrada no capítulo precedente. Porque tudo isso está no capítulo 2, no versículo 20, 23 e 24. Os 3 verbos. Versículo 8, eu desço para socorrê-lo da mão do Egito. Você acha que Adonai não vai descer sobre o planeta Terra, vendo a nossa dificuldade a cada dia, dificuldade para anunciar o seu nome, dificuldade agora mesmo para comer, dificuldade com as doenças e com as dores da população? Você acha que ele não está vendo? Ele vai descer para socorrer. Ele vai descer para socorrer da mão do Egito, para fazê-lo subir desta terra para uma terra boa, vasta, para uma terra fluente de leite e de mel, para o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Todo o plano de ação de Adonai é apresentado numa única e densa frase: eu desço para socorrê-lo da mão do Egito e fazê-lo subir para a terra prometida. Olha o versículo 9. Agora eis, a vociferação dos filhos de Israel chegou a mim. Eu vi também a opressão
com que o Egito os oprime. Versículo 10. Agora vai, eu te envio a Faraó, Bechalar, faz sair de lá o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11 e 12. Olha o que ele diz aqui. Então Moisés disse a Elohim: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Elohim: certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado do Egito meu povo e servires a Elohim neste monte. Eu quero ir com vocês, estou encerrando no Salmo da Paraxá, o Salmo 66. Se Moisés ficasse contemplando ali aquele fogo, ele teria se queimado no fogo. O salmista diz assim na Paraxá, no Salmo 66. Olha só, ele vem desde o versículo 10 dizendo: pois tu, ó Elohim, nos provastes, tu nos refinastes como se refina a prata, tu nos deixastes cair no laço, e cargas pesadas nos colocaste nas costas, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxestes a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com erguidos e te pagarei os meus votos. Votos que haviam pronunciado os meus lábios e dito a minha boca quando eu estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios, incenso de carneiros, oferecerei novilhos e cabritos. Vinde, ouvi todos vós os que temeis a Elohim. Eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a boca, ele foi exaltado pela minha língua. Se eu no coração contemplara o pecado, se eu fraudasse a Elohim e não me expatriar, se eu fraudar, isso aqui é fraude, se eu no coração, outra tradução diz assim: se eu visse a fraude em meu coração, Adonai não me ouviria. Se ele tivesse interpretado diferente aquela visão que ele teve, Adonai não o ouviria. A prática da contemplação, que submete a exame interior do homem para estabelecer confiança no braço de carne, ele comete fraude. Diz o salmista: se eu estabelecer confiança num braço de carne, eu cometo fraude. Fraude é engano, é um ato de má fé, é um coração enganador e doloso. Isso é fraude. É um contrabando fiscal físico. É um conjunto de procedimentos ou dissimulação cujas consequências vão criar embaraço, prejuízo à aplicação das leis fiscais aqui no contrabando fiscal. O contrabando é a introdução clandestina de mercadorias proibidas, sujeitas a tarifas aduaneiras. Mas olha aqui, ó, o contrabando espiritual, por causa da fraude, é a introdução clandestina de ações, de palavras proibidas, de assuntos intelectuais, religiosos, reflexões profundas, assuntos filosóficos. Isso é contrabando, isso é fraude. Você não entra. Essas práticas desviam o povo do caminho do eterno. Elas estão sujeitas a tarifas aduaneiras altas, pois são proibidas no país o qual você vai entrar. São proibidas no país o qual você diz que vai entrar. Vamos ouvir isso lá em Isaías, capítulo, sobre a fraude, capítulo 66. Viu? Nem vou tomar muito tempo de vocês para dizer a vocês a verdade. Isaías, Adonai teve misericórdia de tanto que eu orei e pedi a ele. Você não disse que eu preciso levar a mensagem a eles? Eu vou levá-la, mas eu preciso do tempo. Segura o relógio para mim ou me dê sabedoria, o qual eu não tenho. Eu ouço a voz do profeta Isaías a respeito dessa questão de fraude, porque vai acabar nos sacrifícios. Assim diz o Eterno: o céu é o meu trono. Peraí. E fui buscado dos que não me perguntavam. 65. Eu fui buscado dos que não perguntavam por mim.
fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que não invocava o meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos o dia todo a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de tijolos, que se assenta junto às sepulturas, passa as noites em lugares secretos, que come carne de porco, cujo prato contém caldo de coisas abomináveis, que diz: retira-te, não te chegues a mim, pois sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde o dia todo. Está escrito diante de mim: não me calarei, mas pagarei sim, deitar-lhes-ei a recompensa no seio, as vossas iniquidades, juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Eterno, que me queimaram sacrifícios nos montes, me desafiaram nos outeiros, eu lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Eterno, como quando se acha suco num cacho de uvas, e os homens dizem: não o destruas, ainda há alguma coisa boa nele. Assim farei por amor de meus servos, para que não os destruas a todos. Produzirei descendência a Jacó, e a Judá um herdeiro que possua os meus montes. Os meus escolhidos herdarão a terra, os meus servos habitarão ali. Ele vai abreviar os dias para que nós nos salvemos dessa grande confusão. Saron servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de descanso para os rebanhos, para o meu povo que me busca. Mas a vós, os que vos apartais do Eterno, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino, destinar-vos-ei a espada, a todos vos encurvareis a matança, pois chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, fizeste o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Eterno Elohim: os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis com angústia de coração. Uivareis em quebrantamento de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus escolhidos como uma maldição. O Eterno Elohim vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que invocar uma bênção na terra, faloá pelo Elohim da verdade. Aquele que jurar na terra, jurará pelo Elohim da verdade, pois as angústias passadas serão esquecidas e encobertas dos meus olhos. Pai, muito obrigada por essa manhã. Muito obrigada pela tua palavra. Dá-nos tenência na nossa vida, para nós escolhermos o melhor, te servir inteiramente, de todo o nosso coração, e abrir mão da nossa própria vida, se for necessário, para que teu nome seja conhecido e exaltado nesta cidade de Vitória. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o Mashiach. Escreva a minha visão e que seja bem legível, para que todos vejam, porque a visão ainda é para um tempo certo, e mesmo que tardar, certamente há de se cumprir. Sabe o justo que por sua fé